Olá, crocheteiras! Então hoje eu trago a videoaula desse tapete lindo, a nossa primeira peça do jogo de banheiro. Eu dei o nome dele Doçura de Natal por conta dos tapetes, dos modelos, inspirado nos modelos da artesã Andressa Boni, né? Que ela faz bastante, né, nesse modelo. Eu fiz a videoaula adaptando conforme o tamanho que eu gostaria de fazer, a parte do bico, essas partes aqui, tudo na videoaula eu explico certinho como que eu faço as adaptações. Ele ficou bem redondinho, então eu explico para você sempre estar se atentando em cada detalhe para ele ficar bem lindo dessa forma. E doçura de Natal por conta dele ter as cores de Natal, mas você pode fazer nas combinações que você desejar. Então você pode estar usando duas cores, pode estar usando três cores, pode fazer um degradê, pode estar usando a mesma videoaula, mas tá fazendo com outras combinações. Eu deixei ele sem aplicação de flores, mas se você quiser fazer, você pode estar fazendo. Eu, no meu caso, deixei dessa forma. Eu até iria fazer com flores, mas eu achei que ia ficar muito pesado por conta das cores. Aqui, desde esse bico até esse outro lado, esse bico desse outro lado, ficou com 80 centímetros e de largura ele ficou com 50 centímetros. Deixa também nos comentários se vocês fazem esses tapetes maiores aqui de banheiro, quais são as medidas. Eu costumo fazer com 80 por 50, é o padrão aqui do meu ateliê. Então, eu gravei a videoaula com essas medidas. Então, espero que vocês gostem. Essa é a nossa primeira parte, aí a segunda parte também vai vir em breve. E, em seguida, também vou estar gravando a videoaula do tapete do pé do vaso e da tampa do vaso, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, para dar início, eu já coloquei aqui o barbante na agulha, tô usando o vermelho, vou usar o verde também na numeração 6. E para iniciar, vou fazer um cordão com 45 correntinhas, conforme eu explico certinho na parte do tamanho, né? Tudo certinho. No meu caso, vou iniciar com 45 correntinhas mais duas para virar. Então, vai ficar um total de 47 correntinhas. Então, faz as 47 correntinhas, aí eu retorno. Feito, então, o cordão com 47 correntinhas, eu laço e conto, sem contar essa parte, essa laçada que tá na agulha, conto 1, 2, 3, na quarta eu faço um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com 2 pontos altos. Laço, volto na próxima correntinha, ponto alto, então eu faço essa carreira toda de pontos altos. Um ponto alto sobre cada correntinha até chegar aqui no final, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei todos os pontos altos, e eu fiquei um total de 45 pontos altos. Então, desde aqui, desse início, são 45. Esse aqui, depois, eu vou usar para fazer a nossa voltinha, que vai ser a parte do canto do nosso trabalho, mas eu tô contando com ele também. Então, com esse primeiro, segundo, terceiro, tem um total de 45 para não ter dúvida, para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então, aqui, chegando aqui no final, nessa última correntinha, eu fiz um ponto alto, vou fazer 1, 2, 3 correntes e venho no pezinho desse último ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma. Note que quando eu faço um ponto baixíssimo no pezinho, eu já venho aqui para esse outro lado. Então, eu vim trabalhando os pontos altos e viro, fiz as correntinhas e aqui já vou iniciar essa outra lateral. Subo 2 correntes. Por que eu subo 2 correntes? Porque para dar altura do ponto alto, eu prefiro com 2. Se eu fizer 3, eu acho que fica muito aberto esse final de carreira e início da outra. Então, eu prefiro fazer com 2 correntinhas na direção desse último ponto alto. Laço, venho para o próximo ponto alto. Na direção do seguinte ponto alto, você vai trabalhando desta mesma forma. Ponto alto sobre cada um da carreira anterior, cuida para não pular, cuida para não fazer 2 no mesmo espaço, para dar certinho, para o seu trabalho não ficar torto. Faz até o penúltimo, deixa esse último sem trabalhar. Então, finalizei os pontos altos até o penúltimo. Agora, nesse último, eu vou usar como uma argola para fazer o canto do meu tapete. Então, eu laço
e entro nesse espaço aqui e faço um total de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, ele fica dessa forma. Fiz os 7 pontos altos e ele já vem vindo para trabalhar desse outro lado. Então, agora eu laço e na direção desse outro lado, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ele. E agora, nessa outra lateral, eu vou repetir o que eu fiz desse lado. Um ponto alto sobre cada ponto alto dessa parte aqui, até no penúltimo. Então, eu venho trabalhando aqui eu fiz essas 3 correntinhas, né? Tem essas 3 correntinhas, até esse antes das correntinhas com pontos altos. Finalizando, então, toda essa parte com os pontos altos, cheguei aqui sobre esse penúltimo e aqui eu tenho essa argola que eu fiz o cantinho. Então, eu laço da mesma forma que eu fiz aqui desse outro lado, eu vou fazer 7 pontos altos dentro dessa argola. Então, ele vai ficando essa parte do canto, ó, essa parte oval do nosso trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui eu vou finalizar minha carreira. Como é que eu finalizo para não ficar essa parte com aquela marcação bem aparente quando finalizo e inicio a próxima carreira? Eu não faço um ponto baixíssimo sobre o primeiro. Eu venho sobre o segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Quando eu faço ponto baixíssimo, ele já vem sobre esse ponto que eu pulei. Então, eu venho na direção desse ponto que eu pulei, faço 2 correntinhas para iniciar a próxima carreira e dar a altura do ponto alto. Laço sobre o segundo, se atenta muito nesse final, início de carreira, para não pular esse segundo, como ele fica bem juntinho com o primeiro. Então, eu venho sobre o segundo, faço ponto alto. No seguinte ponto alto, e essa parte, novamente, essa carreira vai ser toda com pontos altos. Então, aqui na parte da lateral, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar onde eu fiz esses 7 pontos altos. Então, eu trabalho somente a lateral. Quando chegar aqui nesse último, antes desses 7, eu retorno. Finalizando, então, todos os pontos altos, é muito importante você ir fazendo, ó, por exemplo, aqui a parte da lateral, e vai passando a mão para os pontos já ficando alinhados. Então, a gente vai trabalhando desse lado, ele tem a intenção de ir tombando para esse outro lado, então, se vai passando a mão sem esticar para já ir assentando. Laço, e aqui eu tenho esses 7 pontos altos. Eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada ponto. Então, eu venho aqui no primeiro, 1, 2, no mesmo espaço. Sobre o segundo, 1, 2, no mesmo espaço. Então, aqui nessa parte, eu fico um total de 14 pontos altos. Nessa primeira, 7. E nessa que eu tô fazendo por conta dos aumentos, eu fico um total de 14 pontos altos. Então, eu faço até esse último, dá uma conferida se você fez certinho. E aqui, vindo aqui nessa parte dessa outra lateral, eu trabalho um ponto alto sobre cada um. Chegando aqui nesse outro lado, eu tenho 7 pontos altos, sempre conferindo. Fiz certinho, tem 7, tem 14 nessa carreira que eu tô fazendo, sempre confere. Aqui, você trabalha 2 pontos altos sobre esses 7, aí eu retorno aqui quando estiver finalizando a carreira para iniciar outra. Finalizando, então, toda essa parte da lateral com os pontos altos, aqui ficou um total de 14 pontos altos, e para finalizar, eu sempre vou finalizar dessa forma aqui, esses pontos altos. Então, aqui eu tenho esse primeiro ponto alto que eu iniciei a carreira, eu venho sobre o segundo e faço um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar mais uma carreira toda de pontos altos. Então, eu subo as 2 correntes para dar altura. Na direção desse que eu pulei, venho sobre esse segundo ponto alto. No seguinte, ponto alto, e vou trabalhando desta mesma forma por toda essa lateral. Quando eu chegar nessa parte onde eu tenho esse primeiro aumento, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte com os pontos altos, aqui eu tenho essa parte onde eu fiz os aumentos. Os aumentos são 2 pontos altos sobre cada um de base da carreira anterior.
Então, nessa carreira, eu tenho esses dois aqui. No primeiro, eu faço um ponto alto e no segundo, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu trabalho 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Aqui, venho para o próximo. Um ponto alto sozinho e no seguinte, 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou intercalando dessa forma. No primeiro, um sozinho. No segundo, 2 juntos. Eu faço um pouquinho mais rápido aqui, porque é bem fácil essa repetição. Nota que tem os grupinhos de 2 em 2, mas você trabalha dessa forma. Nesse ponto alto, um sozinho. No próximo, 2 juntos. Você vai intercalando dessa forma. Então, ele vai ficando assim, até esse último. Nota que eu tenho esse último grupinho de 2, e aqui eu já iniciei a parte da lateral, que é um ponto alto sozinho. Então, aqui essa parte faz parte do aumento. Trabalho dessa mesma forma, então, ele vai fechar aqui nesse um sozinho e nesse último 2 juntos. E aqui na parte da lateral, um ponto alto para cada ponto. Então, eu vou trabalhando dessa forma, confere se tá certinho aqui. Ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei aqui desse outro lado, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Qualquer coisa, retorna, porque não tem segredo, não é difícil de fazer. Chegando aqui, nota que eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. E aqui eu tenho os aumentos, ó, 2 pontos altos juntos. Sobre o primeiro, eu faço um sozinho, no segundo, 2 juntos. No primeiro, um sozinho, no segundo, 2 juntos. Eu vou repetindo isso até o final. Quando chegar aqui no final, eu vou voltar, porque na próxima carreira eu vou usar outra cor, né? Que vai ser o verde bandeira, para dar continuação. Mas eu retorno para explicar certinho aqui. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira, né, de pontos altos aqui, sempre se atentando nos aumentos certinho. Vim aqui desse outro lado, pontos altos. Então, aumentos que eu falo sempre são 2 pontos altos juntos. Eu iniciei aqui com 7 pontos. Aqui nessa segunda carreira, eu tenho 14 pontos. Nessa carreira, eu tenho 7 aumentos, né? 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos. Então, precisa ficar com 7 aumentos tanto desse lado quanto desse outro. É bom você sempre estar conferindo. Então, eu finalizei essa parte com os aumentos, finalizando a carreira. Eu vou explicar, até cortei aqui o meu fio, porque eu vou trocar de cor, eu vou usar o verde. Você decide a cor que você vai usar, porque esse modelo, eu fiz modelo de Natal, mas você pode usar a cor que você quiser. Você pode estar usando 2 cores, pode estar usando até 3 cores, fazendo uma terceira cor aqui, planeja certinho para estar usando. Então, vai depender do modelo, da cor que você vai estar usando. Aqui no meu caso, estou usando o vermelho, a próxima vai ser o verde. Eu fiz, então, sobre esses últimos 2 pontos altos juntos, e para finalizar, eu venho aqui sobre esse segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo, alongo, e vou cortar. Vou passar aqui por trás, né? E vou fazer o arremate. Se você quiser fazer o arremate da forma que eu tenho aqui no canal, como eu vou continuar a carreira, eu geralmente termino dessa forma, venho aqui atrás e vou passando por entre os pontos, né? Esse aqui, cuidando para não repuxar. Eu passo uma vez, aí eu vou dividir ele e vou fazer os nozinhos. Aí você faz a forma que você tá acostumada a fazer, eu faço dessa forma. Se você quiser terminar com agulha de tapeçaria, conforme eu tenho aqui no canal, você pode terminar. Mas, como eu vou dar continuação com outras carreiras, eu acredito que não tem necessidade. A parte do arremate com agulha de tapeçaria, eu uso geralmente na última carreira, para ele ficar um arremate bem discreto, tá bom? Então, faço aqui a finalização, eu retorno com o verde já na agulha. Então, aqui eu finalizei, né, o arremate, já tenho o verde bandeira na agulha, que eu vou trabalhar esse verde bandeira aqui. Aqui, notem que eu tenho esses 2 pontos altos juntos, que é meu último aumento, e eu tenho esse ponto alto sozinho. Venho aqui em cima dele, vou prender com um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, laço. E agora, nessa carreira, eu vou trabalhar toda com pontos altos, mas eu vou pegar somente a alcinha de trás para ele formar um relevo nessa carreira. Então,
Fiz aqui sobre esse primeiro, venho no segundo, pegando somente a alcinha de trás. Notem que cada ponto, ele tem a alcinha da frente e a de trás. Então, eu vou colocar minha agulha somente na alcinha de trás, fazendo um ponto alto. Laço novamente, pegando somente a alcinha de trás. Nota que ele vai formando um relevo. Conforme eu vou fazendo, vai ficar mais aparente. Então, eu trabalho dessa forma, fazendo ponto alto, pegando somente a alcinha de trás. Se você não quiser esse relevo, você pode fazer o ponto alto normal, pegando as duas alcinhas. Eu gosto que fica um detalhe mais bonito também, né, diferente. Vou fazendo desta mesma forma até chegar nesse primeiro aumento aqui dessa parte oval. Olha como já vai ficando bem bonito, né, essa mistura de cores que já remete às cores de Natal, né, que a gente usa bastante. Então, eu finalizei um ponto alto sobre esse último, aqui eu já dou início onde eu tenho meus aumentos. Meus aumentos, como eu já expliquei, são os dois pontos altos juntos. Aqui eu tenho um sozinho, aqui eu tenho um aumento, que são os dois juntos, um sozinho e dois juntos. Trabalhei sobre esse último ponto alto e aqui eu tenho esse primeiro aumento. Sobre o primeiro, eu vou trabalhar um ponto alto sozinho, sempre pegando a alcinha de trás, tá? Então, sobre o segundo, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui inicio os meus aumentos. Nesse que tá sozinho, um ponto alto. Aqui onde eu tenho aumento, eu vou trabalhar um ponto alto no primeiro, dois pontos altos no segundo. Então, nessa carreira, eu vou ter um aumento e dois pontos altos sozinhos. Um aumento, dois. Vai ser assim, dois, sempre no segundo. Então, você vai seguir essa sequência. Então, eu vou seguindo essa sequência, né? Dois juntos, um sozinho, no próximo, um sozinho, e no seguinte, que é nesse segundo do aumento da carreira anterior, dois juntos. Eu vou fazendo esta mesma repetição até chegar, notem que aqui eu tenho meu último aumento, então, nesse último aumento, no primeiro eu faço um sozinho, e no último, né, no segundo ponto alto do aumento, eu faço dois juntos. Sempre confere se tem os 7 aumentos. Então, eu vou fazer por 7 vezes esses dois juntos, tá bom? Então, daí eu venho aqui para esse outro lado e eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto, sempre pegando tanto na lateral quanto nessa parte oval, eu vou pegar somente a alcinha de trás para formando esse relevo. Faço ponto alto sobre cada um dessa lateral. Cheguei aqui, eu não vejo necessidade de voltar aqui explicando novamente, porque vai ser a mesma repetição que eu tô fazendo aqui. Sempre, né, conforme eu expliquei, se tiver alguma dúvida, volta ali. No primeiro, sozinho. No segundo, dois juntos do aumento. Depois, um sozinho, dois juntos. Então, eu vou seguir essa sequência quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui eu finalizei, ficou dessa forma, ó, sempre eu vou passando a mão, não precisa esticar a peça, eu só vou passando a mão para assentar os pontos, aqui nessa parte que ele fica bem certinho. Aqui eu fiz os pontos altos, finalizei, sempre conferindo se tem 7 aumentos, conforme eu expliquei. E aqui, para finalizar, eu tenho, então, eu fiz os dois pontos altos sobre esse último aumento, e eu tenho esse ponto alto que é formado pelas duas correntinhas. Então, eu vou pular esse para ele ficar bem fechadinho e venho sobre esse segundo e faço um ponto baixíssimo. E pulei esse primeiro. Na direção aqui, eu sempre dou até uma puxadinha para ele ficar na direção desse segundo. Eu vou fazer dois pontos baixos, né? Eu pulo esse primeiro que depois eu vou voltar sobre ele. Nesse segundo, fiz as duas correntinhas, laço e vou pegar novamente a alcinha de trás, né? Vou pegar a alcinha de trás. Então, eu venho sobre esse terceiro. Esse primeiro eu pulei. Na direção do segundo, eu fiz as duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. E venho na direção do terceiro, pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto. Agora, eu laço e venho sobre esse ponto que eu pulei, pegando a alcinha de trás, ó, eu vou fazer o ponto alto cruzado. Dessa forma, lacei, venho nesse ponto alto que eu pulei pegando a alcinha de trás, coloco a minha agulha aqui, puxo uma laçada e dou uma alongada e passo por dentro de duas alcinhas e vou fazer um ponto alto normal, né? Opa! Deixa eu fazer aqui novamente.
laço, passo aqui por dentro, dou uma alongada e agora eu vou fazer um ponto alto. Tiro 2 alcinhas e 2, dessa forma. Então, tirei o ponto alto, como eu alonguei, ele fica essa laçada aqui na frente. Faço uma correntinha, laço, pulo um ponto de base, no seguinte, pegando a alcinha de trás, eu passo um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Laço, e sobre esse ponto alto que eu pulei, eu vou colocar minha agulha na alcinha de trás, aqui, puxo uma laçada e alongo, dessa forma. Então, eu vou tirar 2 alcinhas e mais 2. Então, ele vai ficando dessa forma aqui. Faço uma correntinha para fechar, laço, pulo um ponto de base no seguinte, pegando a alcinha de trás, um ponto alto, deixa mais soltinho para ele não ficar muito apertado para puxar. Laço, venho sobre o próximo, ponto alto. Laço, nesse ponto alto que eu pulei, pegando a alcinha de trás, eu coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo e vou tirar 2 alcinhas e 2. Então, aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha. Então, eu faço essa correntinha, né, só pra fechar. Se você acha que tá ficando embabadado, ele tá meio que sobrando, faz sem a correntinha mesmo. Só fecha o ponto alto e já dá início ao próximo grupinho de ponto alto cruzado, tá bom? Eu faço uma correntinha só pra fechar, no meu caso, ele tá ficando reto aqui. Fiz uma correntinha, laço, pulo um no seguinte, sempre pegando a alcinha de trás. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Laço, volto nesse que eu pulei, na alcinha de trás, puxo uma laçada, alongo. Tiro 2 e 2, uma correntinha para fechar. Laço, pulo um e essa vai ser a sequência da nossa carreira. Tanto na parte lateral, quanto nessa parte oval, eu vou fazer por toda a carreira. Então, aqui eu não tenho aumentos, eu simplesmente vou trabalhando dessa mesma forma. Aí, você decide se faz com uma correntinha de espaço ou faz sem correntinha de espaço. Fiz aqui os 2 pontos altos, passo aqui, alongo, tiro 2 e 2 e uma correntinha. E essa correntinha que você vai decidir se vai fazer ou não. Laça, pula um e vai trabalhando desta mesma forma, aqui não tem segredo. Tanto na lateral, quanto nessa parte oval, você vai trabalhar essa mesma repetição. Só se atenta para ele não ficar embabadado aqui e nem repuxando. Por toda a volta, aqui nessa lateral, aqui nessa parte oval, a mesma repetição. Venho aqui nessa outra lateral também, aqui eu faço por toda a volta. Quando estiver finalizando, eu retorno para explicar esse finalzinho aqui e dar uma contagem certinho quantos pontos, quantos bloquinhos que ficou no total. Finalizando, então, toda essa carreira, é muito importante que você se atente a essa parte que eu vou explicar agora. Então, eu fiz sempre com uma correntinha de espaço, pra mim, tranquilo, deu certinho. Aqui eu fiz algumas marcações e vou estar explicando. Note que aqui, nessa parte onde eu tenho a parte oval, ele deu certinho, ó. Eu fiz sempre com uma correntinha de espaço, ele não ficou repuxando, não ficou embabadado. Dos dois lados, aqui finalizando também, ficou certinho. O importante é isso, você finalizar a carreira, você vê que tá reto, ele não tá repuxando, não tá ficando embabadado. E essas marcações, por que que eu fiz? Porque você precisa, pro seu tapete não ficar torto, você precisa ter a mesma quantidade de grupinhos desse lado, né, na lateral, nessa outra lateral, e em cada parte oval você precisa ter a mesma quantidade. Então, aqui é uma quantidade, aqui na lateral outra. Então, se você fez a mesma quantidade de pontos altos desde o início que eu expliquei, vai dar certinho essa parte aqui. Então, eu fiz essa marcação, aqui onde eu tenho o meu primeiro aumento dessa carreira de pontos altos, eu fiz o meu primeiro grupinho dessa parte oval. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos. Eu fiz essa marcação porque eu fiz esse último grupo sobre esse último aumento. Então, nessa parte eu tenho 9, desse outro lado eu preciso ter 9 também. Então, aqui é o meu primeiro aumento. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou estar finalizando o nono aqui com vocês. Aqui na parte da lateral,
Então, aqui vai ser o meu último dessa parte oval. E eu começo contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grupinhos. Desse outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grupinhos. Então, precisa ter a mesma quantidade de cada lado. É muito importante. Se você for aumentar, você tem que se atentar a essa parte. Por isso que é importante seguir a aula certinho para dar certo nessa parte, para o trabalho não ficar torto. Se você tem 15 grupinhos desse lado, desses 6, já começa a ficar torto a sua peça. Chega lá no final, ela tá repuxando, ela fica maior de um lado, menor de outro e fica torto. O importante, essa carreira é muito importante ter a mesma quantidade. Aqui vai ser sempre 9. Caso você queira fazer ele maior ou menor, então você faz os aumentos conforme eu expliquei. Então, vai aumentar ou diminuir essa parte aqui, que vai dar diferença nessa quantidade de pontos aqui. Você começou da mesma forma que eu, você vai ter essa mesma quantidade de 15 aqui na lateral. Aqui vai continuar 9, independente do tamanho que você faça no meio, mas aqui, no meu caso, deu 15 grupinhos. Para finalizar, então, eu fiz o 8º grupinho dessa parte oval, uma correntinha, e note que eu tenho um ponto alto mais 2, então, esse é mais um aumento. Então, eu pulo esse 1, nesse próximo, eu faço um ponto alto. No seguinte, um ponto alto, laço e volto nesse que eu pulei, normalmente fazendo ponto alto, alongo, tiro duas, uma correntinha. E aqui é onde eu iniciei, então, essa parte já faz parte da lateral. Eu vou finalizar, então, baixando um pouquinho aqui, eu tenho 3, cada grupinho eu tenho 3 pontos altos. Eu tenho 2 e faço mais um cruzado, então, eu sempre tenho 3 pontos altos. Eu venho sobre esse segundo e finalizo com um ponto baixíssimo nesse segundo, para ele ficar mais fechadinho. Subo 2 correntes na direção desse que eu pulei. Nesse segundo, pegando a alcinha de trás, ele fica um pouquinho apertado. Ponto alto. No terceiro, eu vou fazer ponto alto. Então, essa carreira, eu vou fazer ela toda fechada, toda com pontos altos. Então, aqui eu fiz 3, laço, venho para o próximo, então, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Essa correntinha que eu fiz aqui foi só para fechar, né, entre um grupinho e outro. Ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás. Então, essa carreira, eu vou trabalhar todas de pontos altos aqui na parte da lateral, um ponto alto para cada. E quando eu chegar nessa parte onde eu tenho essa marcação que faz parte da parte oval, eu retorno para explicar como que eu vou fazer. Então, aqui eu finalizei na parte da lateral os pontos altos e aqui eu fiz essa marcação, que aqui eu já dou início à parte oval do meu trabalho, tá? Então, até eu vou tirar essa marcação aqui, laço, e sobre, note que eu tenho essa correntinha que eu sempre fiz, tanto na lateral quanto nessa parte aqui, eu ainda pulo essa correntinha. Então, aqui é o meu primeiro dessa parte oval. Eu pulo essa correntinha e vou trabalhar um ponto alto nesse primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro. Aqui, nesse espaço, eu vou fazer os meus aumentos. Então, eu tenho essa correntinha antes do segundo, eu vou mostrar aqui para ficar bem claro onde que eu tô trabalhando. Então, esse aqui é o primeiro dessa parte oval, né? São os 9 que eu falei, eu pulei esse pontinho ainda, e sobre cada um desses 3 eu trabalhei um ponto alto. Nesse primeiro espaço, entre um grupo e outro, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu dei início ao meu aumento. Aqui nesse próximo grupinho, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto desses 3, tá? Então, se atenta bem como que eu vou fazer essa parte dos aumentos. Se eu não fizer aumento, ele vai ficar repuxado. Então, aqui nesse espaço entre um grupo e outro, eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos juntos. Aqui onde eu tenho esse grupinho, eu trabalho um ponto alto sobre cada um. No seguinte, nesse espaço entre um grupo e outro, 2 pontos altos juntos. E eu vou fazer, então, aqui eu fiz o meu primeiro aumento, eu vou fazer por 8 espaços os 2 pontos altos juntos. E sobre cada ponto, sempre pegando a alcinha de trás,
e eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. Então, no total, eu vou ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. Então, por 8 espaços, eu faço 2 pontos altos juntos. Aqui onde eu tenho essa marcação, que eu dou início à parte da lateral, eu não faço. Quando eu fizer o meu último aumento no espaço, meu 8º aumento, eu retorno para explicar como que eu vou fazer essa parte da lateral. Então, aqui eu finalizei toda essa parte, lembrando sempre para conferir se tem por 8 vezes você fez o aumento da mesma forma que eu expliquei lá do outro lado. Essa parte eu somente expliquei, então precisa ter por 8 espaços 2 pontos altos juntos para formar os aumentos, e sobre cada grupinho de 3 eu fiz, né, um ponto alto sobre cada um, sempre pegando a alcinha de trás. Aqui para finalizar, note que eu tenho esse último grupo, esse aqui é meu primeiro, eu fiz um ponto alto sobre cada um, e para finalizar, você também, da mesma forma que eu expliquei aqui embaixo, você pode finalizar com ponto baixíssimo. Eu costumo finalizar com ponto baixíssimo sobre o segundo. Eu alongo, corto e arremato aqui do lado avesso. Aí, a próxima cor que eu vou estar usando, eu vou voltar a usar o vermelho novamente. Então, arremato aqui, aí eu retorno. Finalizei, então, fiz o arremate, agora eu venho com o vermelho, aí você vai decidir as cores que você vai estar usando. Vindo aqui nessa parte oval, eu tenho o meu último aumento que eu fiz nesse 8º espaço, eu fiz o meu 8º aumento. Eu venho nesse primeiro grupinho que eu trabalhei os pontos altos e vou prender, depois do último aumento, com um ponto baixíssimo aqui. Subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto, e essa carreira eu vou trabalhar toda com pontos altos. Então, aqui na parte da lateral, vai ser ponto alto sobre cada ponto alto, lembrando de pegar sempre a alcinha de trás. Vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto até chegar nesse primeiro aumento, onde eu tenho os 2 pontos altos que eu fiz junto. Então, finalizando aqui, lembrando que toda a carreira que eu for fazendo, eu vou passando a mão para os pontos já ir ficando bem alinhado. Adquire essa dica, meninas, ajuda bastante o trabalho de vocês ficar mais retinho, tá bom? Então, aqui eu cheguei onde eu tenho o meu primeiro aumento, que eu tenho esses 2 pontos altos juntos. Eu vou trabalhar aumento sobre aumento. Então, sobre o primeiro desses 2 juntos, eu faço um ponto alto, e no segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Venho aqui para o seguinte, trabalho ponto alto, no próximo, ponto alto, no seguinte, ponto alto também, que eu trabalhei sobre esses grupinhos, né? Eu trabalhei um para cada na carreira anterior, nessa carreira eu trabalho novamente a repetição. Aqui eu cheguei no meu próximo aumento. No primeiro, eu faço um sozinho. No segundo, eu faço 2 pontos altos juntos. Então, aqui vai ser essa repetição. Você vai fazer 8, por 8 vezes, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, sempre no segundo do aumento da carreira anterior. Então, não tem segredo, você vai continuar. Chegou aqui no final, antes de iniciar a parte da lateral, confere se tem 8 aumentos aqui para dar certinho. Chegando aqui na lateral, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Lembrando sempre de pegar a alcinha de trás para formar esse relevo, para dar um detalhe bonito também no trabalho. Então, eu trabalho por toda essa lateral ponto alto sobre cada ponto alto. Quando eu chegar aqui do outro lado, sobre o primeiro aumento, eu faço a mesma repetição que eu fiz aqui. Eu vou trabalhar aumento sobre aumento, sempre no segundo aumento da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos juntos. Aqui nesse lado vai ser a mesma repetição, por 8 vezes. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Finalizando, então, essa carreira, nota, eu vou mostrar aqui toda a carreira, ela tá retinha, ela não tá embabadando, ela não tá repuxando com esses 8 aumentos que eu tô fazendo de cada lado. Aqui na parte da lateral, um ponto alto para cada um, tá certinho. Então, o importante é isso, vai fazendo, vai passando a mão para sentando os pontos, ele ficando certinho. Então, eu trabalhei o meu último aumento, né? Aqui nessa carreira em verde eu tenho esses 2, e aqui nesse em vermelho no primeiro eu trabalhei 1, no segundo 2 pontos altos. Eu vou trabalhar mais uma carreira com pontos altos. Para finalizar, eu pulo esse primeiro e sobre o segundo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, mais apertadinho possível para ficar
fechado esse final e o início da carreira, não ficar aquela abertura ali no meio. Para iniciar, eu faço 2 correntes na direção desse que eu pulei. Laço, venho sobre o segundo, já pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, então sempre se atenta nesse início para não pular esse segundo. E vou trabalhar da mesma forma que eu fiz nessa carreira anterior, eu vou trabalhar aqui. Ponto alto sobre cada ponto alto na parte da lateral, pegando somente a alcinha de trás. E quando eu chegar aqui na parte dos aumentos, eu vou fazer da mesma forma. Então, sobre cada aumento, né, eu tenho esses 2 aumentos da carreira anterior. Sobre o primeiro, eu faço um ponto alto sozinho. E no segundo, eu faço 2 pontos altos juntos, totalizando 8 aumentos. Então, onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento da carreira anterior, no primeiro um sozinho, no segundo 2 juntos, por 8 vezes. Sempre dá uma conferida aqui nessa parte. Na parte da lateral, faço ponto alto sobre cada ponto alto e nessa outra lateral, vou trabalhar aumento sobre aumento. Então, vai ser a mesma repetição. Quando eu finalizar aqui essa carreira de pontos altos, né, em vermelho, eu retorno para dar início à próxima carreira. Finalizei aqui, só mostrando que ele tá meio querendo me abadar, ó, já tá ficando um pouquinho torto, mas não se preocupa se ele tá um pouco assim. Na próxima carreira, eu vou fazer esses bloquinhos, esses pontos altos com o ponto alto cruzado, ele já vai ficar bem certinho, tá bom? Se ficar muito repuxando, muito sobrando aqui, você pode firmar um pouquinho os pontos ou usa uma agulha de numeração menor para ele não ficar muito sobrando, mas pouca coisa, olha, já vai ficando um pouquinho torto aqui, é normal. Chegando aqui no final, confere se tem 8 aumentos certinhos, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Então, sobre esse segundo do aumento da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos e para finalizar, novamente, eu pulo esse primeiro e sobre o segundo, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar. Conforme eu falei, eu vou trabalhar esses pontos altos com o ponto alto cruzado. Então, sobre esse ponto alto que eu pulei, eu não trabalho, eu venho sobre esse segundo. Como eu fiz o ponto baixíssimo no segundo, eu só vou subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Então, a hora que eu estiver voltando aqui, eu vou fazer sobre esse que eu pulei. Laço, pegando a alcinha de trás, eu venho nesse terceiro. Então, esse primeiro é o que eu pulei, esse segundo foi as correntinhas que eu fiz sobre ele, e no terceiro, eu venho pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto. Laço, e sobre esse que eu pulei, pegando somente a alcinha de trás, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo e tiro 2 alcinhas e 2. Uma correntinha de espaço, laço, pulo um ponto no seguinte, ponto alto. É o que a gente fez nessa carreira aqui. No próximo, um ponto alto. Então, eu faço 2 pontos altos. Laço, sobre esse que eu pulei, pegando somente a alcinha de trás, eu coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo, tiro 2 alcinhas e mais 2. Uma correntinha de espaço. Essa correntinha, você vai decidir se você vai fazer ou não. Faz por 2 ou 3 vezes. Se você achar que tá ficando meio que sobrando pontos, meio encavalado assim, você deixa sem essa correntinha. Eu vou fazer aqui na parte lateral com a correntinha normalmente. Então, laço, fazer mais uma vez. Pulo um, venho no próximo, ponto alto. No seguinte, ponto alto, pegando a alcinha de trás, laço, venho sobre esse que eu pulei, puxo, alongo, tiro 2 e 2, uma correntinha de espaço, laço, e vou fazer esta mesma repetição até chegar nessa parte oval. Quando eu chegar nesse primeiro aumento aqui, eu retorno.
Então, finalizei toda essa parte. Lembra que eu iniciei depois do aumento desse lado aqui. Eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupinhos. Se você fez a mesma quantidade de pontos desde o início aqui, vai dar 18. E note que aqui eu já tenho o meu primeiro aumento desse lado. Então, até aqui, ó, eu peguei um desses dois aqui, eu peguei esse primeiro e dei um total de 18, tá bom? Então, dá uma conferida aí se fez o mesmo tamanho que eu. E aqui nessa parte, como eu não vou ter aumentos, eu vou continuar da mesma forma. Eu só voltei aqui para explicar. Eu vou continuar. Se você quiser fazer uma marcação, então esse aqui é o último da lateral. Então, você faz o primeiro se quiser fazer uma marcação para ficar fácil na contagem, né? Aqui eu tenho os marcadores, eu pode marcar com um fio, um barbante de outra cor. Então, esse aqui é o último da lateral. E eu vou fazer a marcação no meu primeiro dessa parte oval. Eu vou trabalhar da mesma forma. Eu fiz uma correntinha de espaço, pulo um. No seguinte, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Volto nesse que eu pulei, alongo. Então, da mesma forma, não tem aumentos, faço uma correntinha de espaço, pulo um. Aqui, você vai ver que quando finalizar essa parte, ele vai ficar bem retinho. Ah, tá ficando sobrando ponto, tá ficando embabadado. Então, deixa sem a correntinha da mesma forma se você fez na lateral, sem a correntinha também, tá bom? Então, faz essa mesma repetição por toda a volta, sem aumentos. Aqui nessa outra lateral também vai fazer a mesma repetição. Nesse outro lado também, quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui, continuando, eu vou explicar nessa carreira um detalhe bem importante para você, tá bom? Se você iniciou da mesma forma que eu sempre explico a contagem dos pontos pro tapete não ficar torto, porque esse modelo, se você fizer menos aqui, mais aqui, ou nas laterais, não tiver a mesma quantidade, ele fica torto mesmo, tá bom? Então, para a quantidade de pontos que eu iniciei, na parte das laterais, notem que aqui, onde eu tenho o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos, um ponto alto cruzado, desse até esse outro aqui, até fiz uma marcação, aqui eu tenho o meu primeiro aumento desses pontos altos. Então, desse primeiro até esse, antes desse aumento, eu tenho um total de 18 grupos desse lado e do outro lado precisa ficar com 18 também. Aqui nessa parte, onde eu tenho essa parte do canto do meu trabalho, da parte oval do meu trabalho, eu fiz a marcação. Então, eu finalizo aqui com os 18 na parte da lateral. Aqui, se você ver bem, você tem a parte do aumento, né? O primeiro aumento desse lado, eu tenho da carreira anterior. E aqui eu tenho o meu primeiro grupinho de pontos altos com um ponto alto cruzado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, dessa marcação até essa outra, 16. E aqui desse outro lado, como lá na lateral eu tenho 18, aqui eu também preciso ter 18. Então, aqui é o meu último, essa parte oval. Aqui nessa parte lateral, eu preciso ter 18. Então, 18. E aqui eu inicio a parte oval, eu preciso ter a mesma quantidade. Então, são os 16 grupinhos. Mas, mesmo contando certinho, essa parte dos pontos altos tem a mesma quantidade de pontos desse outro lado, essa parte de pontos altos tem a mesma quantidade desse outro lado, eu conferi certinho a parte dos aumentos. Por ser múltiplo de 3, ele vai dar uma diferença aqui no final. Eu vou estar explicando para você. Como eu preciso ter 16, a gente vai estar fazendo algumas modificações nesse final. Eu tenho, então, aqui eu já tenho 16. Eu já tenho 16 grupinhos e me restam 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, eu vou estar explicando como que eu faço. Que eu vou desmanchar esses 4 para eu estar fazendo uma modificação para chegar aqui no final e dar certinho. Então, 1, 2, 3, 4. Desmancho esses 4 grupinhos e vou fazer uma coisa que dá pouca diferença, você quase não vai notar que tá dessa forma. Então, aqui é o meu quarto, né?
Então, eu sempre venho trabalhando 2 pontos altos, um ponto alto de atravessado. Nesses 4 últimos, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Porque se eu pular mais pontos, ele vai ficar repuxando, ele vai aparecer a diferença. Então, se eu fizer dessa forma que eu tô explicando aqui, ele já vai ficando mais certinho. Então, eu fiz 3, eu laço, volto nesse que eu pulei, né? Alongo e passo normalmente. O que vai dar de diferença, faço uma correntinha de espaço. Olha, ele dá pouca diferença aqui, ó, esse ponto dessa forma. Laço, pulo 1 e vou trabalhar novamente. 1, 2 e 3. Laço, volto nesse que eu pulei. Então, você vai repetir pelas 4 vezes essa mesma sequência. Então, e note que aqui esse terceiro ele fica em cima desse último, ó. Esse aqui tá em cima, esse tá em cima desse primeiro dessa carreira. Então, vou fechar com 3, laço, volto nesse que eu pulei, alongo, passo uma vez, 2, uma correntinha e finalizo. Aqui eu tenho 3 pontos altos, vou finalizar sobre o segundo, com um ponto baixíssimo. Então, olhando aqui, a parte da lateral ficou certinho. Aqui nessa outra parte oval, então, eu fiz essa marcação para fazer a contagem. Aqui nessa outra lateral, tá pequeno espaço, ficou assim. E a gente finalizou, olha aqui, ele não dá muita diferença. É claro que você sabe que você fez 4 pontos ali, mas olhando assim, fazendo as outras carreiras, ele não vai dar muita diferença, esses 4 que eu precisei fazer essa modificação. Para dar início à próxima carreira, eu vou estar fazendo, conforme eu falei, 2 carreiras de pontos altos com o vermelho ainda. Então, aqui eu fiz 3 carreiras com o verde, 2 de pontos altos, uma de ponto alto cruzado, e vou fazer mais 2 de pontos altos no vermelho. Então, para dar início, 2 correntinhas em cima do primeiro, agora, novamente, pegando a alcinha de trás sobre o segundo e sobre o terceiro, ele tá bem juntinho aqui, pegando o ponto de trás, laço e venho direto para o próximo grupo. Eu não vou trabalhar em cima da correntinha aqui nessa parte da lateral, tá bom? Então, eu vou trabalhando dessa forma, ponto alto sobre cada ponto alto, não trabalho nesse espaço, somente nesses 3 pontos altos, sempre pegando a alcinha de trás por toda essa lateral. Então, aqui eu finalizei toda a carreira com os pontos altos, cheguei aqui nessa parte onde eu tenho essa marcação. É importante você fazer a marcação por conta, para você não se perder aqui nessa parte. Então, aqui, desse espaço, dessa marcação, então, eu tenho um total de 16 grupos até esse outro. Eu vou contar os espaços, eu tenho 15 espaços dessa marcação até esse grupo, até essa primeira marcação. Então, contando os espaços, 1, 2, 3, 4, eu tenho um total de 15. Eu vou trabalhar nessa parte aqui, então, note que eu vim trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto desses grupos. E aqui, nessa minha marcação, eu venho, vou tirar aqui por enquanto, venho sobre essa marcação e vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. Esse aqui é o meu primeiro grupo que faz parte da minha parte oval. Eu vou finalizar essa marcação aqui e vou marcar novamente aqui sobre esse segundo, só para mim conseguir me localizar onde que eu inicio a parte oval. Então, aqui. Agora, sobre cada espaço, lembra que eu fiz uma correntinha? Se você não fez correntinha, você vai trabalhar nesse espaço entre um grupo e outro. Sobre cada espaço, eu vou trabalhar um ponto alto. E aqui, onde eu tenho esse grupo de 3 pontos altos, que são os pontos altos com o ponto alto cruzado, eu vou fazer um ponto alto para cada um, sempre pegando somente a alcinha de trás. Finalizei, então, essa parte que eu trabalho em cima do grupo,
venho nesse espaço e vou fazer um ponto alto. Então, essa parte aqui eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou fazer um ponto alto para cada espaço até totalizar 15. Quando chegar aqui nesse último, eu vou trabalhar, então, um ponto alto nesse último espaço. Eu tenho essa marcação que faz parte da parte oval. Um ponto alto sobre cada um. E aqui já inicia a parte da lateral. Eu não trabalho nos espaços, é só nesses pontos aqui. Na parte da lateral, então, eu finalizo esse último grupo e já venho direto sobre o ponto alto desse próximo grupo, trabalhando somente ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa lateral. Quando chegar nesse outro lado também, você vai ver onde está a sua marcação. Aqui eu não marquei, mas é aqui essa parte aqui. Eu tirei a marcação. É em cima de onde eu tenho esse aumento dessa carreira, que eu inicio os 16, né, grupinhos dessa parte oval. Então, entre cada desses 16, eu vou trabalhar um ponto alto. Sobre cada ponto alto, eu trabalho um ponto alto pego por trás. Aqui onde eu fiz essa diferença, lembra que eu trabalhei 4 pontos altos nesses 4 últimos grupos, eu vou trabalhar apenas 3. Eu venho trabalhando nesse espaço um ponto alto, 1, 2, 3 sobre cada grupo. Um ponto alto, e note que aqui eu tenho 4, né? Que eu fiz 3 pontos altos e voltei nesse que eu pulei, totalizando 4. Eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui, para não dar erro, para ficar a mesma quantidade de pontos lá do outro lado. Então, eu faço um aqui nesse espaço, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, você vai fazer 1, 2 e pula para o quarto. Aqui precisa ficar em cima, apesar de ter 4 pontos, precisa fazer 3 pontos nesse que a gente fez essa diferença, nesses 4 últimos aqui. Ele vai dar certinho, a hora que você fizer e passar a mão, ele vai se assentar, ele vai ficar certinho. Pode ser um pouquinho complicado, mas volta a explicação certinho para você conseguir entender. Quando eu finalizar esse último, né, eu retorno para explicar como que a gente faz esse final e inicia a próxima carreira.